prendas religiosas, prezadas associadas à associação Santa Teresinha do Menino Jesus, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no quarto dia, nós vamos recordar a primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. Nós vimos refletindo sobre as 3 aparições do anjo de Portugal às crianças. E hoje a primeira aparição, do dia 13 de maio de 1917. As crianças foram preparadas, pelo anjo, já pelo convite à oração, pelo convite aos sacrifícios, e já começaram a viver essa missão que o Senhor havia preparado para eles. Vamos à narração desse dia. Vimos de repente como que um relâmpago. É melhor irmos embora para casa, disse a meus primos, que estão a fazer relâmpagos. Pode vir trovoada. Pois sim. E começaram a descer a encosta. E dados alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira, um pequeno arbusto, como está aqui representado, uma senhora vestida todo de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessada pelos raios do sol mais ardente. Paramos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficamos dentro da luz que a cercava, ou que ela espargia, talvez a 1,5 metro de distância, mais ou menos. Como está representado aqui, Nossa Senhora com os pastorinhos. E aquela senhora começou dizendo àquelas crianças: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E a Lúcia, que era a interlocutora que conversou, disse: de onde é vós messê? Sou do céu. E o que é que vós messê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, do dia 13 a esta mesma hora, era o meio-dia. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui uma 7ª vez. E como ela disse que vinha do céu, as crianças logo começaram a fazer perguntas do céu. Eu também vou para o céu? Perguntou a Lúcia. Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. Nossa Senhora coloca essa ressalva, de modo especial, no Francisco. Lembrei-me então, diz a Lúcia, de perguntar sobre 2 jovens que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas, estavam em minha casa a aprender a tecer com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Parece-me, diz a Lúcia, que devia ter uns 18 a 20 anos. E agora Nossa Senhora começa a pedir às crianças, Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? A graça de Deus respeita a nossa liberdade. Nós precisamos dizer o nosso sim para Deus. Nossa Senhora, quando recebeu o anúncio do anjo, o anjo não veio informar que ela havia concebido. Veio informar que ela foi a escolhida, preparada para ser a mãe do Filho de Deus. E esperou de Nossa Senhora o seu sim, a sua resposta. E ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora perguntou às crianças: quereis oferecer-vos em sacrifício a Deus e em súplica, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e em súplica pela conversão dos pecadores? E as crianças responderam prontamente: sim, queremos. E para não deixar dúvidas para as crianças e para todos depois,
Nossa Senhora vai esclarecer para eles. E depois ter que sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Mesmo que as crianças talvez não tenham entendido aquelas palavras difíceis, né? Desagravo, reparação, súplica, né? Para crianças ainda analfabetas. Mas Nossa Senhora transformou aquilo em coisas mais simples e diz ter que sofrer. Isso eles sabiam o que era. Famílias pobres, humildes, já criadas no trabalho desde cedo. E diz ter que sofrer muito. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. E a Lúcia vai dizer, nesse momento, foi ao pronunciar essas últimas palavras da graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos. No começo ele estava com as mãos postas, como está representado. Abriu as suas mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caíram de joelhos e repetíamos intimamente a oração que o anjo havia ensinado. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E começaram a repetir depois a oração que o anjo ensinou. Naquele momento, envoltos, né, naquela luz que o Francisco vai dizer depois, eu sinto Deus em mim, como nós estávamos envolvidos naquela luz, a presença de Deus. E logo começaram a adorar, não é, a Santíssima Trindade. E depois Nossa Senhora vai dizer, passados aqueles primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E assim termina a primeira aparição. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo pelo qual dissemos que vimos abrir-se o céu. Nossa Senhora não disse o seu nome, não disse propriamente que era a Virgem Maria, mas na percepção da fé e da simplicidade das crianças, já tinham essa resposta no coração. Nossa Senhora pediu que eles voltassem ali, no dia 13 de cada mês, que em outubro diria o seu nome, e aquilo que ela queria, né, de fato, das crianças. Meus irmãos, nós refletimos nesses dias sobre as virtudes, né, dos pastorinhos de Fátima, com as palavras do anjo, e agora mais ainda, né, com as palavras de Nossa Senhora. A Escritura já nos diz isso. Aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a provação. Aqueles que falsamente começaram depois a acusar as crianças de que inventaram essa história para ganhar algum benefício, algum dinheiro para a família, alguma coisa que foi inventada pela família. Bastaria acompanhar um pouquinho de perto as crianças, né? E toda a transformação e o sofrimento que podemos dizer que as aparições acarretaram em suas vidas. As zombarias, incompreensões, né? Perseguições. E depois, à medida que as aparições foram avançando, longos, demorados interrogatórios da parte das autoridades civis, das autoridades religiosas, e naturalmente a igreja precisava investigar, analisar tudo isso, interrogatórios e mais interrogatórios. Ameaças, a gente vai ver no decorrer das aparições. Então não tinha nenhum outro interesse, porque na verdade só trouxe para as crianças sofrimento. Mas trouxe para as crianças aquilo que Nossa Senhora prometeu, a graça de Deus. E diz ter que sofrer muito, mas
a graça de Deus será o vosso conforto. Por isso que aceitavam os sofrimentos, as tribulações, porque tinham o sustento da graça. E vão começar um a ajudar o outro, incentivar o outro a fazer tais e tais sacrifícios. Quando um sentia o peso do sacrifício, o peso da dor, o peso do incômodo, uma outra criança falava: lembra de oferecer em sacrifício pela conversão dos pecadores. Lembra de oferecer em reparação ao coração de Deus que é ofendido. Eles se ajudavam mutuamente na prática das virtudes. E assim vão subindo, os degraus da santidade, embora ainda simples crianças. E a palavra que eles disseram a Nossa Senhora, a resposta: sim, nós queremos, eles vão levar isso a todo custo. Aqueles que acusaram que a família iria se beneficiar materialmente, não conhecem a história de Fátima. A família estava numa dificuldade financeira muito grande nessa época, e na verdade isso só aumentou os problemas deles, porque à medida que as aparições vão acontecendo, a notícia se espalha, a Jacinta não aguentou, na sua pequenez e tão empolgada com a beleza que viu de Nossa Senhora, e começou a pensar alto, ai, que senhora tão bonita. E chegou em casa com alegria, contando, e aí começa os sofrimentos tão pesados. Mas a dificuldade financeira aumentou, porque à medida que as aparições vão aumentando, vão seguindo, as pessoas começam a ir, vão pisoteando aquilo que eles tinham de plantação. As crianças não podiam mais sair para pastorear os rebanhos, e era o trabalho deles para o sustento da casa. E começa todo mundo interpelar as crianças a todo momento. E trouxe ainda mais dificuldades para as famílias que já eram muito pobres. Então não foi nenhum outro interesse material, muito longe disso. E quando se a gente olhar, tanto lê os livros de Fátima, quando vê os filmes, a dureza da mãe da Lúcia, que foi muito dura, muito rígida com ela, mas sobretudo, qual era a grande preocupação daquela senhora? Havia ensinado aos seus filhos a viver sempre na verdade. Não se julgavam dignos, de que a sua família era digna de ter um filho com uma aparição de Nossa Senhora, embora ela não houvesse ainda dito que era a Virgem Maria, mas já tudo levava a isso. E tinha preocupação da sua filha estar mentindo. Então queria defender a verdade a todo custo. E depois de muita dificuldade, ela também vai entender e vai crer nas aparições de Nossa Senhora. Vamos nós, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, acolhermos de Nossa Senhora também esse pedido, se nós queremos nos oferecer também em sacrifício a Deus, nos lembrarmos nos incômodos do nosso dia. Nem sempre a gente vai se lembrar, mas quando a gente se lembrar, a gente oferece. Um incômodo simples, uma coisa, uma dor de cabeça, um incômodo, o calor do sol, um dia que o serviço foi mais pesado, mais estressante, ou algum contratempo do nosso dia. E nós procurarmos nos lembrar. Por isso nós precisamos sempre recordar, ter sempre viva em nós a palavra de Deus, as revelações das aparições de Nossa Senhora, para que isso nos ajude a gente lembrar, na hora das tribulações, dos incômodos, de fazer um oferecimento a Deus nosso Senhor. E assim como as crianças foram e alcançaram tão alto grau de santidade, porque um ajudava o outro a todo momento. Então que a gente vá vivendo também esse oferecimento, e assim, atendendo a um pedido de Nossa Senhora, e também alcançando a nossa santificação. Amém.